som. Bem, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Pela graça do Senhor Jesus, nós estamos reunidos nessa noite para mais um momento de adoração ao Senhor, mais um momento de elevar os nossos corações a Deus, de agradecer ao Senhor Jesus pela sua grandiosa obra em nosso favor, pelo seu amor, pela sua graça. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Isaías, capítulo 55, versículos de 6 a 9. Assim está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Com toda gratidão, vamos buscar ao Senhor, buscar entender os seus pensamentos e os seus caminhos. Nós podemos traçar planos para as nossas vidas e a palavra nos diz que podemos e até devemos, mas a resposta certa vem dele, porque só ele sabe o que ele estabeleceu para as nossas vidas. Então, nesse dia de hoje, o Senhor estabeleceu este encontro com essas pessoas aqui, com as que ainda estão chegando. E nós queremos adorar ao nosso Deus, dizendo que Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos alegres porque temos aqui os nossos irmãos amados, Sheila e o Luiz, que são missionários no Canadá, Dona Paula, tia-avó da Sheila, que foi quem apresentou Jesus a Sheila quando a Sheila era uma criança de 4 anos de idade. Então, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os pensamentos dele são pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um fim que desejamos. São pensamentos de futuro e de esperança. Então vamos declarar que Ele é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos reunires aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, porque até aqui Tu nos tens dado saúde, Tu nos tens preservado o fôlego de vida, nos tens preservado, Senhor, o ânimo, o desejo de Te conhecer mais, o desejo de estarmos juntos, o desejo de adorarmos a Ti. Nós Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito enviado a nós e que tem guiado os nossos pensamentos e os nossos passos. Queremos viver dentro daquilo que Tu estabeleceste. Obrigada, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Enquanto nós Te adoramos, Senhor, nós queremos preparar os nossos corações para ouvir tudo aquilo que Tu tens estabelecido nos céus para derramar sobre cada coração na noite de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça. Te adoramos em nome de Jesus, Pai. A honra e a glória
príncipe da paz. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia, Senhor. Louvado seja, Senhor. Estamos aguardando, Jesus, a tua volta. E enquanto isso, Senhor, nós queremos ir e espalhar a tua verdade, Senhor, por todos os cantos, aonde quer que tu nos envies, Senhor. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. É isso que queremos, Senhor, queremos viver para cumprir o Teu ID, esse comissionamento de levarmos a Tua verdade, levarmos a palavra da salvação, a palavra do Teu amor para os 4 cantos dessa terra. Começando, Senhor, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos aqueles que estão ao nosso redor, no trabalho, no estudo, Senhor, no bairro, na rua. Obrigada, Pai. Obrigada por podermos falar, por termos a liberdade, por vivermos numa nação onde podemos ter a liberdade de anunciar quem Tu és, não apenas com as nossas palavras, mas também e principalmente com o nosso viver segundo os Teus princípios. Nós Te agradecemos, Senhor, e cada dia mais queremos aprender a sermos Teus imitadores, Jesus. Queremos cada vez mais ser conformados com o Teu caráter e expressar o Teu amor por onde quer que a gente vá. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa noite e Te bendizemos. Amém. Amém. Tá. Chama as crianças. Pode os grandes também, junto com a Tânia. Pode vir aqui, né, para a gente orar primeiro. Ficar criançada. Amém, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por todos os grandes e pequenos que estão aqui hoje, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque a Tua palavra tem sido ministrada a eles, gravada nos seus corações, e nós temos a certeza, Senhor, de que mesmo quando forem velhos não se desviarão do caminho que Tu tens dado a eles, através da Tua palavra, que tem sido ministrado pelas professoras. Obrigada, Pai. Nós Te agradecemos e abençoamos para que seja uma noite onde eles possam juntos compartilhar da Tua palavra, das experiências que os mais velhos já têm tido contigo e os pequenos estão aprendendo. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a Tânia e abençoamos a todos para que seja um tempo precioso aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém? Amém, Maitê? Amém, gente. Amados irmãos, quando nós lemos nesse texto do Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, esse texto que eu acabei de ler aqui, em Mateus 28, do 18 ao 20, nós podemos olhar para o texto de uma forma até romântica. Poxa, é um ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Isso soa tão precioso dentro de nós, mas na hora de nós vivenciarmos esta verdade, aí nós nos deparamos com uma realidade muito diferente da fantasia, muito diferente do romantismo que a gente pode criar na nossa mente. E para partilhar do desafio de ouvir a voz do Senhor chamando e dando esta ordem do ID para uma outra nação, para viver o Evangelho dentro de uma outra cultura. Nós temos aqui os nossos irmãos, o Luiz e a Sheila, as pessoas que fazem parte do nosso grupo de oração, que estão aqui, têm orado por vocês semanalmente, então tem a oportunidade de hoje conhecê-los, os que ainda não conheciam, pessoalmente, e de ouvir a história de vocês, um pouco da experiência de vocês neste tempo. São 8 anos. 8 anos que eles foram para o Canadá com 2 filhas, e agora estão
de férias, na verdade, no Brasil, num momento onde o Senhor vai redirecionar a caminhada deles dentro do Canadá. Então hoje eles estão aqui para partilhar conosco e para nós é uma alegria muito grande, para o Walter e para mim, e creio que para todos vocês, mas em especial para nós, porque Deus colocou-os no nosso coração. A Sheila é filha da Darli, para quem conhece a Darli, que caminha conosco há muitos anos. Na verdade, acho que já falei isso para vocês, né, a Sheila e Luiz, mas a Darli, primeira vez que ela entrou no estudo bíblico que nós estávamos fazendo, ainda era na igreja luterana, Adelaide deve lembrar disso, a Darli entrou com a Cristina no colo, com 6 meses, 7 meses. A Cristina, filha mais velha deles, que hoje tem 21 anos, né? Então, desde lá a gente tem caminhado junto e tem, né, buscado a Deus juntos, assim, nós buscando por eles, orando por eles e agora tendo a graça de poder partilhar da vida deles. Então, convido os dois para se apresentarem e partilharem conosco aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Quando nós vimos aqui as crianças e olhando para a Maitê, Dona Paula, tia-avó da Sheila. Dona Paula foi quem evangelizou a Sheila com 4 anos de idade. Tá? 4 anos de idade a Sheila entregou a sua vida para Jesus com a tia-avó dela. E hoje, olhando aqui para a Maitê já está aqui também, né? Há bastante tempo. Então, Deus é fiel. Amém. Não sei. Ok, boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Luiz, como o irmão ali falou, o nome eu já ouvi bastante, mas, né, apesar que ele lembrou da outra vez que eu estive aqui. Estive há 6 anos atrás aqui com vocês, e eu vou deixar a Sheila partilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, e depois a gente pode fazer um bate-papo, tá bom? Obrigada. Então, meu nome é Sheila, tenho 47 anos, já vou logo falando para ninguém ficar imaginando. 47. Eu tenho algumas considerações sobre a cidade. Eu estou me sentindo uma turista na minha própria terra. Fazem 6 anos que eu não venho para cá, e 6 não, 4. Ele faz 6, eu faço 4, mas cresce muito essa cidade. E aí eu falava para os meus parentes que quis visitar alguns parentes, eu dizia, me manda o endereço. Aí o povo falava, é naquela rua tal, não lembro onde fica tal coisa, vira direito. Eu falei, é GPS, é só no GPS, eu não chego a lugar nenhum, mas sem GPS. Uma outra coisa, eu vi aqui umas crianças aqui com uns uniformes vermelho e verde, é do Cônsul, isso mesmo, gente? Oh, essas crianças não sabem o privilégio que tem nesse uniformezinho, hein? Quem passou por lá na minha época sabe do que eu estou falando. Eu olhei aquilo, Cônsul, né? Hoje eu passei lá na frente do Cônsul, tirei até fotinho, estou orgulhosa. Já falaram da minha tia Paula, a última vez que eu falei aqui com vocês, não sei quem estava da última vez, há 7 anos, acredito que foi em 2015, eu contei um pouquinho do testemunho que eu aceitei Jesus com 4 anos, né? E dentro do entendimento de 4 anos, eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Não, a gente não sabe o que sabe hoje, mas dentro do entendimento de 4 anos, aquilo era uma coisa assim muito convicta para mim, muito certa, né? Então a tia Paula é uma pessoa muito importante. Da outra vez eu falei dela e ela não estava aqui. Hoje a Heloísa me deu a oportunidade de ela estar aqui, né? Então essa é a tia Paula. Eu não estaria aqui hoje se não fosse ela aqui hoje, né? Então a Bíblia diz a honra a quem merece honra, né? E o fato de estar em Brusque é uma coisa muito interessante, assim, né? Por várias coisas. E eu vim, especialmente o propósito dessa viagem foi férias, mas foi porque meu pai tá doente e eu vim passar um tempo, né, com ele, então, com ele, com a mãe, com todo mundo, mas em especial pela situação dele. Então, a gente estava conversando hoje à tarde lá com a Heloísa e a gente estava falando de ciclos, né?
muita coisa na nossa vida são ciclos, então era preciso passar esse tempo, passar um ciclo, e a gente veio aqui hoje. E uma última consideração antes de falar. Estava lá um mês atrás, já de férias na casa da minha mãe, deu um tal de ciclone, pagou a força. Eu falei, mãe, vamos voltar à antiguidade. O que se faz quando tem luz? Para mim é leitura. Lê, me arranja um livro aí, que a mãe tem por aí. E aí o primeiro que ela passou na mão foi esse aqui. Tava na mão, né? Então, quem dessas mulheres está aqui, só para eu conhecer? Você e mais 2. Tia Tânia saiu. 3, 4, a Tânia. E quem é que é a dona desse lugar? Você que estava aqui antes, né? Não sabia. E eu estava lendo e não sabia. E aí eu falei, mãe, quem é essa pessoa que conta a história do empreendimento, que tinha casa, que depois construiu uma casa de eventos, não sei o quê? Daí ela falou, mas tu não sabes então que no dia da segunda-feira que eles fazem o culto é na casa dela que fazem, tu vai conhecer. Eu falei, não acredito. Eu fiquei emocionada com essa história, com todas vocês, de verdade. Mas não sei, alguma coisa na sua história mexeu comigo e eu fiquei assim curiosa, imaginando assim a cena que você conta que tinha um galpão que usava lá para coisa de confecção, alguma coisa do tipo, né? E aí resolvi mudar, fui lá, coloquei uma coisa, tirei uma coisa, eu fiquei imaginando aquela cena assim, fiquei imaginando, me deu uma curiosidade de conhecer o lugar, de verdade. Falei, mãe, como a gente faz para conhecer esse lugar aqui no livro e tal, uma coisa. Elas, não, tu vai lá na segunda-feira. Eu vou conhecer o lugar. E aí eu tô aqui, isso foi muito legal. Então, a Heloísa pediu para a gente compartilhar um pouquinho da história, então eu quero tentar resumir. Eu fico pegando o pé do meu marido que ele não sabe resumir, então vamos ver se eu passo na prova hoje, se eu sei resumir, né? Vocês gritam aí quando der meu horário, gente. Resumindo, assim, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, a gente recebeu um chamado. A história do meu chamado está num livro que eu escrevi. Então, só para deixar vocês curiosos, depois eu vou falar do livro, tá? Então, lá está a história detalhada do nosso chamado. Então, eu vou pular essa parte. E a gente foi para o Canadá. E aí a gente passou, sei lá, o primeiro ano com muitas dificuldades, e todos os tipos de dificuldades. Dava para escrever uns 10 livros, se fosse escrever tudo que a gente passou em um ano. Mas é cultura, adaptação de cultura, e a gente não falava língua, não tinha muita noção das coisas, assim, a gente foi mais, sei lá, acho que mais romantizado, né? A gente escuta uma vida inteira falar de missão, de coisas desse tipo, então, aí Deus diz, vai pra lá, e a gente diz, vamos, e aí não pesquisa direito, não, sei lá, enfim. E a gente passou todos esses anos, a gente foi... a princípio para cuidar de uma igreja, de uma outra denominação, daí aconteceram algumas coisas, não deu certo, daí a gente fez contato com a denominação que a gente participava aqui de Curitiba, né? Aí a gente ficou mais 3 anos com ele e também não conseguimos andar junto, e nesse período a gente já conhecia a Heloísa por causa da minha mãe e tal, e aí a gente começou a conversar, e, enfim. E o tempo foi passando. E quando a gente foi para o Canadá, a gente tinha um chamado, eu conto isso no livro, que a gente ia para um lugar, para uma cidade chamada Whistler, que seria, olhando no mapa, assim, perto do Pacífico, mas do lado do Pacífico. O Canadá fica em cima dos Estados Unidos e é um país bem grande, lá em cima está o Alasca. Então ele dá no Atlântico e dá no Pacífico. E essa cidade fica no Pacífico, mas, por alguns motivos, a gente acabando foi lá para Toronto, que é pertinho de Nova York, que é mais para o lado do Atlântico, né? São 6.000 quilômetros, 5.000 quilômetros mais ou menos de distância. E a gente está 7, 8 anos morando em Toronto, pensando como que a gente faz para chegar no bendito Whistler que Deus mandou. E agora, enfim, as coisas se alinharam e a gente está se preparando para essa viagem, né? Então seria, resumidamente, aí, conseguir, acho que nos 3 minutos, chegar de 8 anos atrás até no hoje. E o que a gente vai fazer e como a gente vai pegar um trailer e vai para essa outra cidade. Isso eu vou deixar para depois, para deixar vocês um pouquinho mais curiosos, eu espero. E aí eu queria compartilhar uma coisa que Deus tem falado comigo no agora. Então eu vim lá do passado, cheguei no agora, vou falar um pouquinho do que Deus tem feito agora na nossa vida e depois eu conto dos planos do futuro. Tá dando para me ouvir? Sim. Tem uma palavra de Lucas 15. Quem quiser abrir, eu pensei em ler ela toda, mas ela é meio grande. Vou supor que vocês já conhecem o que está escrito lá. É uma passagem uma das mais pregadas do planeta.
Quem se arrisca aí? Quem já abriu? Lucas 15, do 11 em diante. Tem várias as parábolas. E qual é essa parábola? Filho pródigo. Então, vamos resumir o filho pródigo? Tem lá o pai com 2 filhos, né? E aí um diz assim, quero viver minha herança, quero gastar minha herança, e então o pai dá para ele a parte dele, ele vai, viaja, tem as experiências dele, gasta todo o dinheiro e pensa, poxa vida, estou numa situação ruim, né? Se eu voltasse lá para casa do meu pai e vivesse como os empregados, ainda seria mais fácil do que continuar aqui, concorda? Aí o filho volta para casa, né? O pai percebe, faz uma festa, e aí durante a festa o filho mais velho diz, mas o senhor nunca fez festa para mim, nunca me deu boi, nunca me deu nada, né? E aí o pai então fala que é pelo filho que voltou, que ele está feliz. Então eu queria ler com vocês o último capítulo. O último versículo ali, né? O 34, que diz, era justo, porém regozijamo-nos e alegremos-nos porque este teu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, certo? Eu sempre me identifiquei, todo mundo conhece a história? Posso resumir assim? Eu sempre me identifiquei muito com o filho bonzinho. As pregações em geral enfatizam assim, o quanto é importante achar, né, o filho retornar para casa, focam no retorno do filho que foi, né? E no quanto Deus ama e está disposto a perdoar. Eu quase nunca, assim, raras vezes eu ouvi pregações sobre o filho mais velho, aquele que fica. Eu sempre me identifiquei com aquele que fica. Eu sempre fui uma filha muito boazinha, né? Uma neta boazinha, uma sobrinha boazinha, eu sempre fui uma pessoa boazinha. E como é que faz daí com os filhos bonzinhos, né? Não ganham tanta festa quanto os filhos mais arteiros, vamos dizer assim, né? E até que um dia eu ouvi uma pregação que me trouxe muita paz. E não é o foco aqui, mas eu quero, a partir daí, não é uma questão de mérito, se o filho bonzinho merece mais, ou se ele merece menos. Não é porque ele é bonzinho que ele merece mais ou menos. Ou não é porque o filho foi embora, gastou tudo e se arrependeu, que ele merece estar de volta. Essa parábola não é sobre merecimento. Não é sobre sermos bonzinhos e merecermos, ou estarmos perdidos e merecermos. Essa parábola é sobre quem Deus é. É sobre quem o Pai é. O Pai é um Pai de amor e Ele ama o bonzinho e Ele ama que o perdido volte. Então, a questão não é quem merece ou quanto a gente merece, mas a questão é quem é o Pai. O que o Pai é. O que o Pai tem para dar. E aí, o que tem isso a ver com a minha vida? Vamos mais uma etapa. Me acompanhe que meu raciocínio está indo, de degrau em degrau. Quem já passou pela experiência do ninho vazio? Tá passando? Tamo nessa, amiga. Tamo junto. Quem mais já passou aí? Heloísa já passou. Quem mais aí já passou? Já passou. Tá passando? Então, eu tenho 2 filhas, né? Hoje elas têm uma de 21 e uma de 19. Ano passado, a filha de 21 disse, vou morar sozinha. Beleza. Ajudamos ela, foi, morou sozinha. As 2 sempre foram muito unidas. A partir de que elas foram, a gente mora a 100 km de distância. Elas moram em Toronto e a gente está morando numa cidadezinha perto. E aí, como a gente saiu de Toronto para essa cidadezinha, elas quiseram voltar. Então, a mais velha voltou para morar em Toronto. Então, tem 100 km aí. Como a mais nova, elas eram muito juntas, ela começou a ir todo final de semana para Toronto, para passar o final de semana lá com a irmã. Ou seja, onde que isso ia dar? Foi morar para lá também. Né? Só que não na mesma casa, cada uma na sua casa. Porque a mais velha sempre tem uma frase que diz, eu fui morar sozinha para morar sozinha. Então ela não queria a irmã. Ela aceitou a irmã ali de passagem, mas para morar não. Então acabei, recentemente eu nem passei, porque na verdade eu saí de casa e vim para cá. Meio que junto com a minha filha. Então ela foi para o apartamento dela novo e eu vim para cá. Estou 2 meses aqui no Brasil. Então eu ainda não voltei para minha casa vazia. Mas a questão não é isso, faz parte, é um ciclo da vida, né? Os passarinhos voam, né? E é bom que eles voem, porque sinal que são saudáveis, têm asas, é para isso que a gente cria eles, não é? Para eles serem bem-sucedidos e dá um baita orgulho ter feito assim, poxa, eu fiz um bom trabalho, né? Sinal que elas dão conta sozinhas.
Eu sei que aqui no Brasil é um pouquinho diferente, mas lá, sim, elas dão conta de se sustentar sozinhas. É uma realidade um pouquinho diferente, né? E elas conseguem se sustentar sozinhas. Então, isso dá um baita orgulho, né, gente? Dizer assim, fiz um bom trabalho. Dá aquela dorzinha de saudade também, mas faz parte, né? Uma coisa vem junto com a outra, né? Então, e aí eu estava pensando, um ciclo na minha vida se encerra. A função de mãe não existe mais. Função no sentido, não tem mais que acordar cedo para deixar um café da manhã, não tem mais que fazer um almoço, não tem mais que lavar uma roupa, não tem que fazer mais nada. Tipo, acabou as funções. Mãe a gente vai ser para sempre, né? Graças a Deus. Mas a função acabou, né? E aí eu fiquei pensando, o que sobra? Num relacionamento de filhos adultos, o que sobra? Não tem mais função. A função acabou. Qual é o meu papel agora? O que sobra? Mães de filhos pequenos, não se apavorem, mas vocês vão chegar lá, inevitável. Esse dia vai chegar. Mais cedo ou mais tarde esse dia chega. E todo mundo dizia, curta muito, curta muito. Eu curti muito. Nenhum tipo de peso na consciência, ou frustração, arrependimento. Eu curti muito cada fase. Foi muito legal. E é legal essa fase agora também, de um jeito diferente, mas é legal também. A gente volta como casal ter fazer coisas que fazia tempo que não fazia, né? Sair junto, passear junto e fazer coisas de volta em casal, né? Senão a gente só quer viajar em família. E agora a gente volta a viajar em casal, né? Tanto é que é a primeira vez que nós estamos juntos no Brasil. Por causa disso. E o que sobra? Quando a gente ouve passagens bíblicas se referindo a Deus como um bom pai, a gente sempre vê a ligação, a conexão de filhos bebês. Né? Para a gente ser como um menino, para a gente se jogar no colo do pai, se lançar no colo do pai, de a gente confiar em Deus como uma criança confia. Os exemplos são todos de criança. Mas aí quando os filhos estão grandes, qual é o exemplo? Só que daí eles mandam a gente ser adulto, né? Espiritualmente. Não sejais como menino, crescer. E aí a gente cresce, amadurece como cristão. E aí a gente cresce, amadurece como cristão. E como faz quando não tem mais a função? E aí vem pandemia, que não tem função. Aí você não é chamado lá para orar, para cantar, para tocar, para organizar, para fazer isso, fazer aquilo outro. E o que acontece quando não tem mais função? De pai para filho ou de filho para pai? Como faz quando um filho é adulto e a gente não tem mais função? Como a gente se sente? Como acontece? O que sobra no relacionamento? Alguém quer arriscar? O que sobra? Oi? Interceder, orar. O que mais? Vamos, participem, eu gosto de participar. Amizade? Amor, companhia. Quem falou amor? Amor. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Amor. O que sobra, na verdade, não é sobra. É o essencial. O que sobra não é sobra, é o essencial. É por amor que começa. Como que uma criança vem ao mundo se não é por amor? Né? Como que a gente aguenta aquele bebê chorando dia e noite, dando mamar a noite inteira ali, acorda estupiado assim, e continua o dia mais um pouco? É por amor. Né? Como é que a gente faz as papinhas, ou às vezes a criança tem uma condição especial, alguma coisa, né? É por amor. Como que a gente aguenta o período de escola, gente? Hoje eu vi o meu primo levando e trazendo as crianças para a escola, aquela coisa que ai, graças a Deus já passei dela. Já passei a fase da escola, como é bom. Então o amor, ele não é o que sobra no final, ele é o essencial. E assim como num ninho vazio, como agora elas estão longe, o que a gente tem é o amor, a gente aprende a viver não mais por, como é que eu falei antes? Função. A gente não vive mais por função com elas, a gente vive por amor. Agora a gente não fala para discutir se vai comer A ou B, ou você tem que ir ou você tem que voltar. A gente fala quando dá saudade, quando tem amor, quando o interesse é amor. Mãe, rapidinho aqui, estou no mercado, onde é que eu encontro o sabão de lavar louça? Mãe, que saudade de comer aquele teu pirê, como é que você faz mesmo? Né? É o amor, a memória. Mãe, 2 meses, estou com tanta saudade. Ai, que gostoso, né? Deu até saudade. A gente sente saudade no primeiro dia, mas eles levaram quase 2 meses para sentir saudade. Mas mentira! Mas mentira. O que sobra é o essencial, é o amor. Eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Quando a gente não tem função, quando você já não tem mais
por obrigação, vamos dizer, por função, orar, fazer, organizar, ir e vir, o que tem dentro de casa com Deus? É o amor. É quem nós somos. Porque eu não sei, eu só tenho duas, né? E uma é mais quietinha, uma seria a filha boazinha, outra seria a filha pródiga. É mais ou menos por ali. E não tem amor maior ou menor, pelo menos da minha parte, não tem. E não é pelo que elas fazem, não é porque se ela é boazinha ou porque a outra não é boazinha, é porque eu amo. Amém. Esses dias eu estava tendo uma conversa com a minha filha mais nova, ela é um pouco assim, como eu vou dizer isso de uma forma bem carinhosa, espalicada, não dá para entender assim, mais pavirada, mais, como eu vou dizer assim, menos quietinha. Ela tem mais personalidade, vamos dizer assim. Ela é mais dinâmica, ela é do barulho. E ela andou, não sei se eu vou escandalizar ou não, gente, ela andou fazendo umas tatuagens. E eu não gosto de tatuagem. Mas enfim, aí ela chegou perto de mim, né, tal. Você não gosta, né, mãe? Eu falei, não gosto não. Não faria. Mas tem uma coisa, essa tatuagem aí não diminui nada, meu amor. Eu posso não gostar, eu posso não concordar com você. E se tivesse na minha mão, você nunca faria. Mas o meu amor é igual, não muda. Não é pelo que você faz, não é por mérito. É porque eu te amo e não vou deixar de amar por causa de uma tatuagem. Preferi que não fizesse, mas também não muda o amor. Tatuado ou não tatuado é minha. Fui eu que fiz. Tem aquele orgulho, né? Tipo, fui eu que fiz. Então, Deus tem falado comigo isso, sabe? Confortado, assim, esse tempo necessário de orgulho, mas ao mesmo tempo assim, doidinho lá no fundo. Eu falei com meu marido, eu vou conseguir fazer isso sem chorar. Porque tá doidinho, porque é bem recente, né? Mas é com orgulho, é com amor. E é isso que a gente tem que ter com Deus. Se tiver função, legal, várias das funções de cristão, várias da função da igreja são bem-vindas, são necessárias, né? Marta e Maria, né? Por que Maria escolheu a melhor parte, né? Porque ela quis ficar ali desfrutando. E a gente tem que ser... E a gente é muito Marta. Eu também, nas passagens bíblicas, eu sou sempre do avesso, né? Eu sou sempre aquela que a gente não usa de exemplo. Eu sou a Marta, né? Que fica trabalhando. Eu era, pelo menos. E a gente tem que aprender a ser mais Maria, né? Você ficar mais desfrutando os pés de Jesus. Sabe? Ter momentos com Jesus de só ser. Né? Por que a gente tem que falar... Eu não estou sendo contra nenhuma função da igreja, tá, gente? Não sou contra intercessão nem nada disso. Fui criada em meio à intercessão. É, tipo, para mim, raiz número 1. Mas, assim, no sentido de que a gente se torna um filho adulto, cristão, falando como cristão, a gente se torna um filho adulto, mas a gente tem que aprender a ser mais do que fazer. Porque se a gente não puder... Eu vejo meu pai, vem visitar meu pai, ele está lá numa cama, né? Se dependesse do fazer... Não é questão se ele é cristão ou não, se ele faz ou não, mas e se dependesse do fazer? Ele não está fazendo nada, nem a própria comida, nem nada. Não levanta da cama, ele não sai daquela cama. E se dependesse do fazer? E se eu me coloquei no lugar, e se eu estivesse no lugar dele? E se eu estivesse nessa cama? Deus ia me amar igual? Claro que ia. Mas eu ia me sentir amada igual? Essa é a questão. Que Deus ama a gente igual Deus ama. Mas será que a gente se sente amado quando a gente não está na função? Eu sou muito do fazer, né? Acho que a maioria das mulheres brusquenses deve ser, né? Fazer o tempo todo. Né? E quando a gente vai para um outro país, uma outra cultura, nem sempre a gente consegue fazer. Nem tudo é tão simples, nem tudo é fácil. A gente tem que aprender tudo de novo. É tudo em outra língua. Não é só língua, eu falo cultura, muito da cultura. É cultura, por exemplo, lá abrir a porta. Todas as portas são fechadas, porque lá é calefação o tempo todo, né? Tudo é fechado, não se abre janela lá, nenhuma, porque o tempo todo tá ligado no quente ou tá ligado no frio. As casas são aquecidas e no verão as casas têm ar-condicionado, já vem na casa, não é você que escolhe, já é assim. Então você não abre janelas nunca, porque ou tá frio ou tá quente. Na realidade são 3 meses de muito frio, 3 meses de muito calor e os outros 6 intermediários, mas... É o que acontece. Então, assim, é cultura, abrir a porta para o outro passar. Então, você vai num prédio, sei lá, abre a porta, se tem mais gente ali, você abre a porta, espera todo mundo entrar, você fecha a porta, é cultura, você tem que aprender a fazer. Cultura é pedir sorry por tudo. Você esbarra na pessoa e a pessoa te pede desculpa. Ela não fez nada, foi você que esbarrou, ela pede desculpa. Você encosta na pessoa, tocou, tá andando de ônibus, tocou na pessoa, sorry, não pode tocar. Então, você vai assimilando cultura.
É bom, é ruim, é necessário? Não sei, eles vivem assim, você começa a viver assim também. E algumas coisas você questiona, outras não, outras são boas, né? Primeira vez que a gente foi comprar, as meninas queriam comprar um bichinho lá de pelúcia, um cachorrinho, não sei o que a gente levou pouco brinquedo, elas eram pequenas. E a gente passou no caixa e pagou sozinho no caixa. Hoje aqui já tem isso, né? A gente já fez isso em Brusque. Hoje nós fizemos isso, né? De ir pagar sozinho. Mas naquela época a gente nunca tinha visto isso. Daí a gente olhou um pouco, ninguém vai vir atrás, ninguém vai conferir. E se eu não paguei direito, e se eu não fiz direito, né? É cultura, você vai assimilando aquilo ali. Então, na vida cristã é a mesma coisa. A gente vai assimilando certas coisas e a gente assimila muito o trabalho. A gente assimila ser amado pelo tanto de que faz. Né? O quanto, na verdade, a gente é amado independente do que a gente faz. A gente é amado porque a gente é, só porque a gente é filho. Bonzinho, malzinho, a gente é filho. A gente vai ser mal e fazer qualquer coisa sem se preocupar só porque ele me ama? Não. Aí vem relacionamento. Quanto mais próximo eu estiver do pai, mais eu vou me relacionar com ele. Eu estava lá distante do meu pai e não tinha relacionamento. Agora eu estou perto do meu pai, eu posso ter um relacionamento. Né? Então, com Deus é a mesma coisa. Quanto mais perto eu estiver dele, mais relacionamento eu vou ter. Alguém consegue um copo d'água para mim? Aqui na minha frente. Obrigada. Eu não... Eu falei que as duas são bem diferentes, né? Minhas filhas, e cada uma tem seu jeitinho. Eu fico pensando, Deus olhando lá de cima, ou aqui entre nós, olhando pra gente, pensando como a gente é tão diferente e tão igual, né? Estamos todos aqui numa segunda-feira. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós tem um jeitinho. Gosta mais de falar. Brincar, eu sou filha da Dali, todo mundo conhece a Dali, né? Uma pessoa que se destaca, uma pessoa que todo mundo conhece, gosta, imagino, né? Penso eu. Mas tem pessoas mais quietinhas, né? Tem pessoas mais competitivas, tem pessoas que gostam mais de ficar no cantinho, tem pessoas que gostam muito de toque físico, e tem pessoas que não gostam muito de toque físico. E Deus fez todas elas. Eu fico pensando, às vezes, entre irmãos, entre família, a gente fica dizendo, aquele lá é tão esquisito, tão diferente da gente, a gente gosta de tudo que está junto, tudo de conversar, tudo, e que nós ficamos no cantinho. Mas Deus fez aquele que ficou no cantinho também, fez ele daquele jeitinho, né? E Deus gosta dos que se comunicam, e Deus gosta dos que são mais competitivos, e Deus gosta daqueles que são mais organizadinhos. Já viu? Aquele, sempre toda família tem um organizado, né? Que gosta de organizar as coisas, tem que estar tudo no lugar, tem que estar assim. Deus fez isso também. Porque se fosse todo mundo de qualquer jeito, o que é organizar a bagunça, né? Se todo mundo gostasse de falar, todo mundo ia ficar quietinho ouvindo. Se todo mundo fosse quietinho, quem ia vir aqui falar? Né? Precisa. Ou se a gente pensar mais amplamente, eu vejo pessoas que gostam tanto de animais e outras que não gostam. Mas quem ia cuidar dos bichinhos? Quem ia cuidar das plantas? Deus fez uns para cuidar dos bichinhos, outros para cuidar das plantinhas, outro para cuidar dos números, da matemática, do dinheiro, das escolas. Se dependesse de cuidar de criança, gente, na minha opinião, não ia ter escola. Eu não ia dar aula nunca para criança pequena. Imagina aguentar lá 4 horas com eles correndo, 20 falando ao mesmo tempo. Eu não ia dar conta nunca. Dei conta porque eu tinha 2. Se eu tivesse mais que 2, eu não dava. Fui trabalhar uma vez numa escola, fiquei um dia. Nunca mais. Mas cada um é cada um com seu jeitinho, né? E assim que a gente aprende a conhecer o jeitinho dos nossos filhos, Deus também criou cada um de nós com o nosso jeitinho. Então, é isso, gente. Queria compartilhar com vocês que Deus nos ama, independente de a gente sentir isso ou não. Que a gente é quem a gente é, e Ele ama a gente desse jeito, sendo nós mesmos. E às vezes a gente não sente. E é isso que eu acredito que seja a palavra de Deus pra gente ver isso. Não é sobre como você se sente, é sobre quem Ele é. Porque às vezes a gente não se sente amado. Às vezes a gente acha que não está à altura, não fez o suficiente. Está se sentindo culpado porque não fez. Tem a turminha também que se sente culpado. Bateu lá o Covid lá na Ásia, a gente acha que se a gente tivesse feito alguma coisa, não ia estar o Covid desse jeito. Se sente culpado. Tem a turminha aí rindo, olha. Sem alguns de vocês se sente culpado por tudo. É assim. Outros olham assim, como assim? Não tem nada a ver. É o jeitinho de cada um. Né? Então, voltando na minha historinha. Eu também escrevi um livro,
Para os mais moderninhos, para os mais jovens, o meu Instagram é Sheila Eckel. Lá na bio tem um link para comprar meu livro, só no digital. Não consegui me organizar para ter um físico, era para vir para o Brasil e resolver isso e foi. Estou indo embora semana que vem e não consegui fazer isso. Vai ficar para a próxima. Para os que não têm acesso a Instagram, comprar essa coisa toda, eu queria ver se temos um voluntário com papel e caneta e eu quero disponibilizar para quem quer o meu livro. Então, se você consegue lidar com o WhatsApp, eu vou me dar um número e eu te mando por WhatsApp. Se você consegue lidar com e-mail, me dá seu e-mail e eu mando por e-mail. Pode ser assim? Então, quem tiver interesse, acho que a Heloísa vai passar um papel, quem tiver, aí marca o seu WhatsApp ou o seu e-mail e eu vou mandar para vocês. Ou a Heloísa falou também que tem às vezes uma secretária no grupo, alguém que consegue mandar, a gente organiza isso aí. Tá? Os mais jovens, os da minha geração para baixo, dão conta. Oi? Para cima também. E para terminar, então, a historinha de como a gente chegou. A gente está 8 anos no Canadá. Deus fez muitas coisas incríveis, seria pouco tempo para eu falar tanta coisa. No meu livro tem muitas histórias interessantes. Como a gente cruzou um lago congelado com menos 40 Celsius de temperatura, tá? Menos 40 é isso mesmo, menos 40. Mas o Canadá tem verão também, gente. Tem outono e tem primavera. Inverno, assim, só 3 meses. Não se apavora. E a gente tem bastante roupa. A gente não mora no iglu e nem passa frio, não. É bem quente. Na verdade, passei bem mais frio no Brasil aqui, porque aqui as casas não são aquecidas e não tem tanta roupa quanto lá, né? E eu conversei com um anjo também. Foi uma história bem interessante que está lá no meu livro também. Uma experiência que Deus me deu limpando privada. Limpei 4 anos privada no Canadá. E numa dessas privadas eu tive uma conversa com Deus e disse para ele vir usar o banheiro, porque eu estava cansada de gente reclamando daquele banheiro, porque aquele dia eu ia limpar para ele. E aí eu não vou contar o resto, vocês não lembram. E umas outras histórias assim. É um livro basicamente de testemunho, poesia, é uma coisa tudo junto e misturado. Quando eu estava muito decepcionada, triste lá, em vez de ligar para a mãe ou para qualquer um, eu escrevia. E escrevia poesia. Então vai ter umas poesias lá meio melancólicas, assim, mas é o que eu estava sentindo na hora. Já passou, tá, gente? Já está tudo bem. E aí, então, Deus chamou a gente para uma cidade chamada Whistler. Não sei quem conhece um pouquinho da geografia do Canadá, mas a capital do país fica em Quebec, mas uma das cidades maiores é Toronto, e depois outra cidade muito grande é Vancouver. E Vancouver fica no Pacífico. E aí, subindo montanha, acima uns 40, 80 quilômetros, tem uma cidade chamada Whistler. E o que acontece em Whistler? O que tem lá? Alguém arriscaria? Alguém já ouviu falar? Marcos. É na tua área aí, Marcos. É na tua área. O maior bike park do mundo. Se resume uma palavra, Bike. Posso visitar? Pode. É bem-vindo. Nessa cidade, é uma cidadezinha pequena, cravada na montanha, e só acontece 2 coisas lá, esqui e bicicleta. No inverno é uma pista de esqui, no verão é uma pista de bicicleta. E meu marido, desde que eu acho que ele não, quando ele era pequenininho, não deram uma bola para ele, deram uma bicicleta. E aí virou isso, né? Ele tem uma relação assim com a bicicleta, que quando a gente se conheceu eu não podia perguntar era a bicicleta ou eu. Eu não podia fazer essa pergunta. Hoje eu já me garanto. Depois de 28 anos de casado, eu acho que já me garanto. Se precisar, eu arrisco uma pergunta dessa. Já estou mais garantida, mas levou só uns 28 anos, está bem tranquilo. Mas Deus sempre falou muito com o Luiz a respeito em relação à bicicleta. Em cima da bicicleta, sobre a bicicleta, com a bicicleta. Todo o evangelismo dele acontecia nas pistas de bicicleta. As pessoas que se convertiam através da vida dele eram nas pistas de bicicleta, eram relacionadas à bicicleta. Deus fazia coisas incríveis. Pessoas donos de loja, donos de restaurante em Curitiba, pessoas assim mais famosinhas, vamos dizer assim, mais num estilo de vida um pouco diferente, que talvez não iriam numa igreja, mas iam andar de bicicleta. E lá o Luiz podia testemunhar da vida dele. E Deus sempre falou com a bicicleta, através da bicicleta, né? Então eu entendi, desde que eu conheço o Luiz, entendi desde cedo que o chamado dele tinha a ver com a bicicleta. E eu sempre honrei isso,
né? Deus usa formas que a gente não entende, né? Podia ser uma jumenta, mas foi uma bicicleta, tá tudo certo, né? Então eu sempre incentivei ele ter as bicicletas que ele queria e tal, e é tranquilo. Ele gasta 10 com a bicicleta e gasta 10 comigo, mas é bem tranquilo a questão, né? Pode gastar, estou pensando numa bicicleta nova, vai querido, vai, compra o que você quiser. Depois, né, tô na fila, depois é comigo, então tá tudo certo. A gente negocia e resolve tudo. E aí então, quando Deus chamou a gente para ir para essa cidade, a gente iria para Whistler, mas houve um desvio de caminho e a gente acabou em Toronto, né? E a gente está tentando 7 anos alinhar essa história. E agora então, a gente deu uma data para acontecer, que seria 1º de julho, que passou esses dias atrás. A gente estava indo para lá, a gente queria ir para lá, como assim? Eu não queria, são 4.000 quilômetros. Eu tenho cachorro, eu tenho bicicleta, eu tenho, sei lá, minha casa, como é que eu vou? Dá para ir de avião e dá para ir de carro, mas de carro vai uns 6, 7 dias de viagem. Né? Como vai fazer assim com gato, cachorro, periquito, papagaio? Tipo assim, é complexo, né, a coisa assim. Então eu pensei, por que a gente não compra um trailer? Vai de trailer, vai viajando, vai passeando, vai parando, né? Chega numa cidade nova, tem que procurar um lugar para morar, tem que, né, ver trabalho, do que vai trabalhar, do que vai fazer. Então um trailer daria para conciliar todas as coisas. E fazer uma viagem de trailer e quando chegasse lá ainda ter uns dias ali, 1 mês, 2 meses talvez, para chegar com calma, ver a cidade, ver o propósito que Deus tem para a nossa cidade. A gente demorou um pouquinho, 7 anos para chegar lá, mas ao mesmo tempo Deus tinha um propósito no meio de tudo isso. Então a gente comprou o trailer, alinhou as coisas, comprou uma bicicleta nova para poder andar nas pistas lá, né, afinal. Aí tinha que ter uma caminhonete para puxar o trailer, então tivemos que resolver isso também. Eu morava numa casa de 3 andares, 3 quartos, e reduzir minha vida para não passar um tempo no trailer. Então eu dei fim em tudo que eu tinha praticamente. Fiquei com uma mala de roupa, umas coisinhas de cozinha, os 2 pratos, 2 copos, 2 talheres, né? A roupa de inverno ocupa um pouquinho de espaço, tem que guardar, né? Jaquetas, botas, essa coisa ocupa um pouquinho de espaço, então eu tive que reduzir muitas outras coisas para sobrar um pouco de espaço para as roupas de frio. E praticamente é isso. Vai um trailer, nós 2, a Farofa, eu tenho uma Farofa, a Farofa é minha cachorra boxer, nossa cachorra boxer. A Farofa vai junto de trailer. E a gente estava quase pronto ali, em julho, dia 1º de julho, a gente ia se organizar, fazer as últimas coisas para sair até no dia 30 de julho. Mas aí acabando que meu pai piorou, e aí veio a questão de venho ou não venho, né? No caso, só para ser bem realista, no caso de morte, a gente leva mais que 24 horas para chegar aqui, então é complexo tudo isso, né? Então toda a família sabe que eles podem escolher morrer ou não, mas eu não vou estar aqui. Então é uma coisa fria, mas às vezes tem que ser dito. Minhas filhas às vezes não gostam, e eu digo, eu vou sair de viagem, o seguro é tal, o nome tal, liga para tal pessoa, que papo chato. Tem que ser prático, as coisas acontecem. Né? Então eu tive que decidir se a gente ia fazer a viagem dos meus sonhos e correr o risco de ter algum tipo de notícia, ou se eu parava tudo, vinha para cá e vivia o que eu tinha que viver aqui. E, não sei, quem sabe meu pai está doente, mas ele melhorou. Está melhorzinho. Está bem, por enquanto. Está bem. Não sei dizer medicamente, não é o objetivo aqui, mas ele está bem. Então passei um tempo gostoso com ele, 2 meses. Semana que vem a gente já está indo embora no sábado. Acabou o tempo, né? E a gente não pode chegar lá de volta, pegar o trailer e fazer a viagem, porque ela tem a ver com verão e inverno e não pode fazer essas aventuras loucas que a gente quer fazer no inverno. Porque chega a menos 40 e os trailers não são preparados, então a prefeitura não quer ficar lidando com quem pode, quem não pode, se dá, se não dá, então eles fecham. É uma temporada que fecha. 1º de novembro até 1º de abril fecha e não pode andar de... Não é que não pode andar, a gente até no passado, alguns anos no livro eu falo disso, a gente faz uma viagem de trailer, mas não tem camping aberto nos lugares, né, de estacionar. Toda uma burocracia para se fazer isso. E também a ideia do trailer era para ir indo e chegar lá e ver o propósito de Deus e também fazer isso sem o trailer ou sem o tempo. Resumindo, a gente deixou para abril, então agora eu vou voltar para a minha cidade. Aí todo mundo pergunta em casa. Não tenho casa, eu entreguei minha casa, tem meia dúzia de caixa lá.
Mas a gente vai alugar um negócio temporário, alguma coisa temporária, lá não é difícil de fazer isso. Tem hotel, tem Airbnb, tem pessoas que alugam quarto, tem uma série de coisas. Não adianta eu pegar uma casa de novo só para 5 meses. Então, né? Vou fazer alguma coisa temporária até abrir, então, a temporada de novo de parque e poder viajar. Então, ano que vem, lá por abril, a gente conta como foi a experiência, né? De ir, fazer tudo isso, enfim, encerrar esse ciclo e chegar na terra que Deus tem para nós. Enquanto isso, como ministério, eu até brinco que é o Ministério da Mesa. Não sei se isso existe de verdade, ou se existe essa expressão, mas a gente chama o povo para comer. Né? A gente não tem muito contato com canadenses lá. A gente falou isso da última vez, não sei quem estava. A gente tem muito pouco contato com canadenses, porque Toronto mora de tudo, mora o mundo inteiro lá, menos canadense. Não tem canadense morando em Toronto, gente, de verdade. Isso eu sei que é difícil de entender, mas é bem de verdade. Não existe canadense morando em Toronto. Porque Toronto é uma cidade grande, o mundo inteiro mora lá. Tem indiano, japonês, chinês, asiático de todas as formas, gênero e grau, árabe, marroquino, sei lá, posso falar todos os países do mundo, vai ter gente em Toronto morando. Só de brasileiro, a gente está falando em torno de 120 mil pessoas morando no Canadá. 120 mil brasileiros morando no Canadá, isso que é mais ou menos a população de Brusque. Dos 120 mil no Canadá inteiro, pelo menos 100 estão em Toronto. Então é fácil encontrar gente falando em português em Toronto, é muito fácil. Você vai na padaria e encontra brasileiro falando. É muito fácil. Nessa cidade que eu estou, que é um pouquinho, 100 km de Toronto, tem um pouquinho menos, mas encontra também, muito brasileiro. Então, a gente acaba não tendo muito contato com canadenses. A gente teve muito mais contatos com indianos, que a gente teve a abertura de entrar em casa, né, deles, os nossos vizinhos. A gente foi morar num condomínio de 100 casas, das 100, acho que 90 era indiano. Aí tinha nós e mais um brasileiro e, sei lá, mais uns 2, 3 de algum outro lugar, o resto era indiano. Tem muito indiano naquela região. É um povo assim mais ou menos parecido com a gente em termos de cultura. De todos os povos, os indianos são mais parecidos com a gente. Gostam de estar reunidos em família, gostam de fazer barulho, gostam de comida, de botar a mesa e chamar todo mundo. Eles são bem receptivos assim. E tem um leve jeitinho indiano, que eles devem chamar de jeitinho indiano, né? Nosso jeitinho brasileiro, eles têm o jeitinho indiano. Tem jeitinho para tudo. Então a gente acaba tendo muito mais contato com brasileiros lá do que propriamente canadenses. Isso é uma coisa assim um pouco frustrante de certa forma, que você vai para outro país pensando que você vai evangelizar o local, né? Mas a gente não tem acesso ao local. Porque o que acontece é que uma cidade é muito grande, tem muito imigrante, os próprios canadenses vão para cidades menores, né? E não ficam nos grandes centros. Então a minha cidade é um pouquinho menor, mas ainda é grande bastante para eles. Então assim, vira e mexe, se a gente entra mais assim para dentro dos bairros da nossa cidade, então a gente já encontra canadense. A gente vai no mercado, já consegue encontrar um canadense. Mas é uma coisa ainda rara. Nessa outra cidade que a gente vai, já tem bem mais canadense, que já somos uma cidade menor ainda, então já tem mais canadense. E é isso. Estou disponível para se alguém tiver alguma curiosidade, pergunta para o Luiz. É meio interessante, mas sem ser inverno e verão, vocês abrem a casa? Eu gosto muito de casa aberta. Na primavera e no outono, a temperatura é mais ou menos como um dia de hoje aqui, assim, um moletom leve. Eu, por ser brasileira, eu abro. Mas nessa época tem muita chuva e muito mosquito. Então, às vezes, a gente acaba não abrindo por conta disso. Poderia abrir pelo clima, porque daí a gente desliga as máquinas, né, do ar-condicionado, ou do heat, lá do calor. Sim. Mas em função, às vezes, eu morava numa região bem com bastante mato, assim. Eu morava mais afastado um pouco da cidade. E aí tinha muito mosquito. Então, eu acabava desistindo de deixar a casa aberta por conta dos mosquitos. Uma pergunta, como vocês fazem para se manter assim, financeiramente? Boa pergunta. Eu já fiz de um tudo naquele lugar. Aqui no Brasil a gente era gráfico, do ramo gráfico. Eu e meu marido a gente tinha uma gráfica própria, uma gráfica pequena, copiador e tal. Mas a vida inteira ele fez Senai, participou disso. E a gente foi assim com um pensamento de que lá a gente ia encontrar uma gráfica. Ou, a princípio a gente foi como pastor e a gente ia ser sustentado pela igreja. Mas isso não aconteceu. Então a gente precisou se sustentar. Então a gente tentou de tudo.
O Luiz foi Uber, trabalhou na construção, eu trabalhei de babá, Garçom. limpeza, garçom. A gente foi indo. Teve um part-time que a gente chama, que é um emprego de meio período na limpeza, que a gente fazia sempre à noite. Lá as limpezas sempre à noite, faxina sempre à noite. Porque eles não gostam de pessoas limpando durante o horário de serviço, então é sempre à noite. Eu fiquei 4 anos nesse trabalho. Ali foi parte fundamental, digamos assim, do sustento por muitos anos. E junto com essa limpeza, ele teve a oportunidade de trabalhar numa gráfica, ele trabalhou 2 anos numa gráfica, mas não tinha muito crescimento, assim, era aquilo ali, cada vez que precisava, ele fez muita coisa interessante dentro da gráfica, evoluiu muito, mas eles não tinham perspectiva de dar aumento de salário, aquilo ali, então não tinha futuro. Se ficasse 10 anos ali, ia ganhar 10 anos a mesma coisa, não tinha uma perspectiva de crescimento. Aí a gente conseguiu, então, uma companhia de pão, a gente vendia pães. Tinha uma padaria portuguesa lá, que tinham coisas muito parecidas com as nossas, a culinária portuguesa, pelo menos na área de confeitaria, muito parecida com a nossa. E a gente comprou essa empresa de um pessoal que precisou voltar para o Brasil e a gente trabalhou 4 anos, então, distribuindo pães. Ele já tinha uma carteira de clientes, né? Então a gente só repassava. Ele já tinha os pedidos, eu quero 10 pão disso, 10 daquilo, 10 daquilo outro. Então a gente fazia o pedido para a padaria, pegava na padaria, entregava para os clientes e dá para se sustentar a base de pão? Eu não sei dizer como, aqui no Brasil jamais isso daria certo, mas lá eles tinham um método que funcionava, a gente ganhava 50%. Então vendia o pão por, sei lá, $1, 50 da padaria, 50 era nosso. Isso era uma coisa grande, assim, no final das contas. Sabe, que era 20 pão, porque a gente não trabalhava para pessoas, não trabalhava 2, 3 pão para sua casa. Eram restaurantes, então eles compravam 20, 40 por dia, que no final do mês dava 200, 600, 900, né? E outros doces também. Então aquilo sustentou a gente por muito tempo. Com a pandemia acabou tudo isso, do dia para a noite. Não tinha mais pão, não tinha mais gráfica, não tinha mais nada. Do dia para a noite a gente ficou sem. E aí foi então que a gente mudou de cidade, porque para diminuir os custos, porque Toronto também é muito caro tudo. E aí foi mais uma grande coisa, que daí ele foi trabalhar com uma coisa, outra coisa, outra coisa, eu não me achei mais nessa outra cidade, fiquei só de auxiliar de família. E por fim, então, ele encontrou no ramo da construção. Lá a construção paga muito bem. Pessoas dispostas a trabalhar na construção ganham muito mais do que qualquer outra profissão lá. Então, na construção lá é muito diferente daqui. A gente não trabalha com tijolo e cimento, por exemplo. Eu sou família, meu avô tinha uma cerâmica de tijolos, né? Então eu tenho uma noção de construção, assim. Mas lá é muito diferente. Tá? O drywall, as estruturas de madeira, daí você bota a placa de drywall, aí depois vem tape. São nomes que eu não sei dizer aqui, se aqui são esses nomes ou não. Aqui a gente vê muito pouco disso, né? Então o Luiz começou a trabalhar e conhecer toda essa área, e ver que ganhava mais fazendo isso. E ele foi se encaixando num lugar, no outro lugar, foi tentando aprender e ver o que ele conseguia fazer. E hoje, então, ele tem uma empresa de reforma. Quem já assistiu Os Irmãos à Obra? Nós somos o casal à obra. A gente faz tudinho que os Irmãos à Obra fazem. Derruba lá a parede com o pé, eu posso provar, tem até filme. E constrói, e a gente faz reformas, pequenas reformas. A gente nunca pegou uma casa inteira, que nem os Irmãos à Obra, a gente está chegando lá. A gente faz pequenas reformas. O que acontece lá no Canadá, que existe uma coisa chamada basement, que é porão. As casas mais antigas, lá é obrigatório porão. Eles fazem, quando constroem uma casa lá, eles cavam a terra, fazem uma porção assim de cimento para botar as máquinas. O aquecedor, o ar-condicionado, a hidráulica, tudo vai nesse porão. E aí um espaço aberto é ali a casa, então mais 2 andares de casa, geralmente. E o que acontece hoje, como tudo cresceu, evoluiu e tal, eles estão transformando esses porões ou em espaço para a família, como eles falam os Irmãos à Obra, um espaço para a família, para fazer uma sala, uma coisa ali, ou para alugar, ou transformar aquilo numa kitnet para alugar. E aí onde entra a gente. Então a gente já fez vários porões desses. Pega lá uma estrutura que está só no cimento, só tem 4 paredes de cimento, e a gente ali constrói banheiro, constrói uma sala, depende do espaço, assim. Às vezes dá para construir 1 quarto, 2 quartos, mais banheiro, mais salas, esse espaço é tão pequenininho que fica só um estúdiozinho, assim, né? Então ou a família faz para... O último que a gente fez, a família ia fazer uma creche ali embaixo. Ia trabalhar com creche. E aí, no momento, a gente está fazendo isso, em reforma. Igualzinho os Irmãos à Obra, é bem divertido. Agora, deixa eu perguntar, me interessei pela reforma. No caso, vocês têm alguém que... Como é que funciona a questão
técnica disso, vamos dizer assim, tem aqui no Brasil, por exemplo, tem um arquiteto, um engenheiro, enfim, né? Como é que... Sim, lá tem vários estágios. Tem tudo isso aí, o que eles chamam de basement regulamentado. Então, o que acontece? Não é uma situação de legalização ou não, no sentido de que é permitido, é legal, de legalizado. Mas, quando eles vão transformar, quando a família tem uma noção assim que no futuro eles querem vender a casa e tal, tem que passar por um processo de legalização da prefeitura para constar na planta, para quando vender aquilo valorizar mais. Mas tem gente que não se importa tanto e não pensa nesse sentido e quer só fazer uma melhorazinha. Ah, só queria botar um banheiro, porque lá embaixo não tem banheiro, só quero fazer não sei o quê. A prefeitura não se importa no sentido de coisa, só que se um dia você for vender, aquilo ali não entra na conta, vamos dizer assim, entendeu? Porque não foi feito. Mas não tem... A gente nunca mexeu com estruturas, então a gente não tira paredes estruturais, a gente não mexe com a estrutura, a gente nunca vai mudar. Por isso que eu falei, não cheguei dos irmãos da obra lá que eles falam daquele negócio que tem que botar viga, daquele tamanho, a gente não mexe com as estruturas. A gente faz uma coisa mais... Como o drywall, para quem não conhece, é uma madeira fininha, gente. Aquilo lá mete o pé, aquilo quebra mesmo, assim. Então a gente não está mexendo em nenhuma estrutura, nada perigoso nesse sentido. Então quando a elétrica lá é diferente, eletricista e encanador, a gente não pode fazer, só pessoas certificadas. Se eu quiser puxar essa lâmpada aqui mais 10 centímetros para a direita, o Luiz sabe fazer, mas ele não pode. Porque até para comprar um fio, um pedaço de fio, só compra credenciado. Então, elétrica, hidráulica e EDIVAC, né? É um nome lá para umas outras coisas lá de aquecimento da casa. Essas coisas a gente não pode mexer, então tem que ter parceiros para fazer isso, né? Então a gente pega a obra como um todo, o Luiz resolve como um todo, mas ele mesmo faz só algumas áreas e as outras eles têm que chamar o eletricista, chamar o encanador, chamar a pessoa. Essas parcerias, entre elas, eu tenho a parceria com uma arquiteta da região. Então, quando ela tem os clientes dela, então ela me chama para a gente executar um orçamento. Uma empreiteira, assim. Exatamente. Eu tenho um contato com ela também, que ela está bem na região. E se ele pega um serviço que não tem uma arquiteta, daí ele indica a arquiteta para fazer. Exato. Se a pessoa assim, que às vezes é muito pequeno, às vezes a pessoa só quer reformar o banheiro, aí não depende da arquiteta, não depende de nada disso, o Luiz resolve sozinho, não tem estrutura, não tem que... Aí eu pego nada. o Magic Plan, desenho e apresento. Mas depende do tamanho da obra. A gente nunca pegou assim, uma obra tão grande que demandasse uma série de coisas, né? Essas legalizadas pela prefeitura, a gente ainda não tem acesso à prefeitura também, mas a gente também tem um parceiro que faz toda essa burocracia, então ele resolve essa parte burocrática pra gente. Né? É muita parceria mesmo. Hoje em dia o Luiz, às vezes ele pega 3, 4 obras e ele fica mais na parte de organizar tudo isso, né? Organizar a agenda, porque o que acontece lá é que como é muito setorizado, às vezes a pessoa quer economizar, então ela chama esse, depois ela chama esse, depois ela chama esse. Isso leva muito tempo a obra. E o Luiz consegue já organizar e saber o tempo de cada um para encaixar, para não dar furo, para a obra ficar mais curta, né? Nesse sentido. Então a gente tem conseguido várias recomendações, várias pessoas indicando o nosso serviço por causa disso. Porque ele consegue compactar o tempo da obra, porque ele já tem os parceiros, ele já tem a dinâmica, então ele sabe quando um bota o fio, o outro vai botando o cano, e como que isso, a dinâmica disso, então ele consegue agilizar bastante o processo. E como tem esse mix de cultura, né? A questão do evangelho, como é que é? Uma bagunça, uma tela de uma bagunça, um caos. Né? Foi a primeira vez que eu entendi aquele versículo que diz que no céu... todo povo, toda língua, toda cultura, né? Que a gente vai se reunir no céu. E eu não consegui entender esse versículo. Em Toronto a gente tem uma noção, assim, de como é isso. Porque quando a gente vai para um país, a gente não percebe, mas a gente leva a nossa cultura junto. Eu quero comer arroz e feijão lá. Eu estou levando minha cultura, mas o indiano também quer comer o arroz e feijão dele. O asiático também quer comer o arroz e feijão dele. O português também, o outro também, todo mundo. E assim, como ele quer comer a comida dele, ele quer cultuar o Deus dele. Nem precisamos ir tão longe. O próprio brasileiro, que a gente trabalha com brasileiro, vem o brasileiro do Rio Grande do Sul e o brasileiro lá do Nordeste. Aí vem o brasileiro que vem da Assembleia, vem do Luterano, vem do Batista. Mas a gente não tem uma placa específica. Esse aqui é o tradicional e esse aqui é o pentecostal. É bem complicado.
É bem complicado. A gente você fazer essa reunião. A gente chegou a ter cultos com 30 pessoas, e dessas 30 pessoas ainda tinha brasileiros, espanhóis e portugueses. Aí tira o espanhol e português, fica só com os brasileiros. Cada família de brasileiro era de um estado diferente do país, e cada uma dessas famílias era de uma cultura, de uma religião diferente do país. Então a gente cantava uma música. Por exemplo, eles cantaram que hoje é Isaías 9, né? Isaías 9. Eu amo essa música. Traumatizei minha filha, eu gostava tanto que eu botava o relógio para despertar para ela ir para a escola com essa música. Ela traumatizando. Não façam isso, não pegue uma música que você gosta e bote no despertador. Então, o que acontece daí, a gente cantava uma música, por exemplo essa. Aí no final do culto, um irmãozinho vinha dizer, ai, que música devagar, pastor, que coisa tradicional, a gente não pode, sei lá, fazer Aline Barros, sei lá, o nome dos cantores. Aí vinha outro e dizia, ai, que música rápida, não gostei dessa música. A gente não canta harpa aqui, não? Aí vinha outro com uma nota de $50 e colocava no meu bolso. Ah, pastor, semana que vem a gente pode conversar a respeito das músicas? E isso, assim, só estou dando um exemplo básico de música. Pega isso em termos de ceia, pega isso em termos de batismo, pega isso em termos de coisas mais, né? E aí a gente está falando só de brasileiro. Amplia isso para todas as culturas. É quase impossível. Eu não vou dizer é impossível porque a gente acredita que vai lá para isso. Mas é quase impossível, humanamente falando, você chegar em outro povo, em outra cultura. Por isso esse trabalho de mesas, de formiguinha, de um a um, de relacionamento seja mais fácil, né? Exatamente. Porque desenvolve um relacionamento. Exatamente. Porque... a gente de tanto a gente apanhar com essa questão cultural, a gente chegou à conclusão de que em volta da mesa a gente e as pessoas acabam deixando a sua armadura lá fora, a sua crença lá fora, a sua cultura lá fora. E aqui a gente acaba sendo o mesmo, porque a gente come a mesma carne, a gente come o mesmo feijão, a gente fala das mesmas coisas. Então a gente, nesse processo, a gente conseguiu entender de que o Walter e a Luísa estiveram lá, a gente fez um café, a gente consegue botar de pessoas em volta da mesa e a gente consegue discutir a respeito de um problema ou de uma intenção. As pessoas conseguem se abrir um pouquinho, né? De repente, você tem filhas adolescentes, meu filho também é adolescente, passei por isso na escola, o que você acha disso? E aí você tem um pouquinho de abertura nesse sentido. Né? Mas assim, em termos assim, de evangelização, como as pessoas entendem, ir aqui ter um púlpito, ter um microfone e falar para as pessoas, isso não funcionou para nós. Isso não funciona na cultura. Porque a cultura está muito enraizada, você não consegue separar evangelho de cultura. Né? Então, E hoje qual é a crença do lá? Do canadense? Porque lá tem um pouco de tudo, né? Exatamente, daí não tem um domínio. Não tem. Cada povo com a sua. E aí cada povo com a sua. O brasileiro leva o catolicismo, o brasileiro leva o espírita, o brasileiro leva o evangélico. A última, eu faço cada 2 anos eu faço uma contagem. Só para vocês terem ideia, quando eu cheguei lá, tinha um pouquinho menos que 10 igrejas para brasileiros. Igrejas evangélicas para brasileiros. Tinha menos de 10. Hoje, 7, 8 anos depois, tem mais de 20 igrejas evangélicas para brasileiros. Se a gente está falando de uma cidade de Toronto que tem mais de 20 igrejas só para um povo, cada povo deve ter o mesmo. Então o indiano deve ter 20 igrejas para eles, o coreano deve ter 20 igrejas para eles, entende? Então o povo que vai para lá não está aberto a se entrosar na outra cultura, ele leva a cultura dele junto. Tem mercado para brasileiro, mercado para indiano, mercado para coreano. Tem igreja para brasileiro, igreja para indiano, igreja para... Entende? Tem programas, tem... Só as escolas, que são públicas, ali então as crianças convivem com todas as outras culturas. Teve uma experiência que a minha filha passou bem interessante, ela tinha 11 anos, e glória a Deus pelo aquilo que a gente educa os nossos filhos desde criança. Elas foram com quantos anos? 11 e 13. E teve uma situação que a Ju, mais nova, tinha 11, que ela passou, que quem salvou ela foi uma muçulmana. Aí você pergunta como uma muçulmana pode salvar uma cristã? Estavam na escola, primeiro, segundo dia de aula dela, não falavam uma palavra de inglês, e tinha uma aula de cultura. E os canadenses, cultura indígena, e os canadenses têm o que eles chamam de First Nations, que são as primeiras nações, para nós o índio. Então eles tinham uma aula de cultura de índio. Deve ter o dia do índio aqui na escola.
certo? Então era o dia do índio lá. E aí eles fizeram uma espécie de passe de espírito. Juntaram as crianças numa roda, e aí veio uma indígena, fez um fogo lá, uma pena, um negócio, ia falando umas palavras, uns mantras, uns negócios, e fazia todo mundo respirar aquele ar e falar aquelas palavras. Minha filha se arregalou e disse, ela contando em casa, né? Como escapa disso? Como que eu escapo disso? Deus, o que a gente faz agora? O que a gente faz aqui? Eu não posso fazer isso, isso daí é espírito. Com 11 anos eu não sabia. Mas como escapa? Numa escola que você não fala língua e não sabia se podia sair da sala de aula, né? E ela ficou observando. E começou, 20 alunos, sei lá, todo mundo uma volta, e começou. E o negócio foi chegando perto dela, e ela foi tremendo, como eu faço? A menina que estava aqui do lado, ela é muçulmana. Chegou na hora dela, ela deu um passo para trás e fez assim. Não foi palavras. Ela deu um passo para trás, botou a mão e disse não, ela não queria. Ela estava dizendo que ela não queria. A Ju olhou, um passo para trás. E ela chegou em casa tremendo de medo e maravilhada ao mesmo tempo. Como Deus tinha feito. Ela com tão pouca idade, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pegava ela no colo. Porque pensando assim, meu Deus, que tipo de perigo a gente está exposto e não sabe. Mas como Deus providencia soluções e livramentos até para o muçulmano. A gente fala mal de muçulmano, né? Muçulmano não é um povo de Deus, mas o muçulmano ajuda a minha filha. O próximo muçulmano que eu olhei na rua, gente, eu tive amor. Eu não olhei com os mesmos olhos. Eu queria abraçar a pessoa, né? Não compactua a mesma crença, a gente pensa diferente, mas, né? E se ele se converter? A gente vai para o céu junto, não vai? Vai. Deus fez ele, né? Deus fez ele também, ama ele também. Precisa da mesma misericórdia. Misericórdia que a gente, né? Mas ok? Eu novamente falo sobre a mesa. Eu achei isso maravilhoso. Isso é verdade, né? Da mesa, assim, esse ministério ao redor da mesa. Uhum. Isso pode ser essa uma palavra, ministério, trabalho. É algo com amor, né? Que a gente serve e a coisa acontece. A gente acabou começando com os brasileiros, que era o que estava disponível, vamos supor, se era quem estava a fim de ouvir. E aí, o que mais atrai brasileiro? Churrasco. Churrasco, gente. O Luiz se tornou especialista em churrasco, né? Uma vez as minhas filhas eram bem pequenininhas e o Luiz tinha um amigo, né? Deus faz umas coisas interessantes. O Luiz tinha um amigo e o amigo quebrou o braço. E um dia o amigo convidou a gente. Eu quebrei o braço. Não, o amigo quebrou o braço. Tá certo. E aí o amigo fez um churrasco com um braço só. E aí a Ju, bem pequenininha, tinha 7 anos assim, e disse assim: nossa, Paulo, que churrasco gostoso, teu mesmo com o braço quebrado faz um churrasco melhor do que o meu pai. Aí o Luiz olhou aquilo, respirou, chegou em casa e disse: agora vocês vão ver o que é churrasco. Treinou, mas treinou. Todo domingo ele fazia churrasco, ele tinha que ficar bom. Até o dia que a Ju disse que o melhor churrasco do mundo era do pai dela, né? Aí até hoje alguém fala assim: ah, churrasco, não sei o que, a Ju fala: não existe que nem o do meu pai, não existe que nem o meu pai. Ele fica orgulhoso, né? Então o que ele fez? É para chamar brasileiro. O que chama brasileiro? Churrasco. Então ele faz lá churrasco e chama a galera. Ninguém nega, gente, ninguém nega. Nunca vi alguém negar, diz: não, hoje eu não vou na sua casa, não posso. Ninguém. É convidar, que é um jeito de convidar uma pessoa e ela não dizer não. Churrasco. Ah, o que você levar? Não leva nada não. Não, mas tem que levar, tá bom? Então traz um refrigerante. Quer participar? Se a pessoa não pergunta, a gente não fala. Se a pessoa quer participar, traz um refrigerante. Mas é incrível, porque mesmo ao redor da mesa não precisa ser muita coisa, basta. Como a Heloísa sempre começou ao redor da mesa, né, na casa dela. Tem lá muita coisa. Aqui também tem mesa, né? É algo muito forte. É poderoso. Acontece muita coisa. As decisões de Jesus com os seus discípulos ali em volta da mesa. Justo. Eu tenho um quadro pintado até hoje, reproduzido, que é a ceia em volta da mesa. Sim. Tanto é que hoje a gente não tem vontade de voltar para o estilo púlpito, assim, não é uma coisa que tem no nosso coração, porque em termos de resultado, funciona mais na mesa, funciona mais a base de churrasco. Então, vamos continuar comendo churrasco, né, gente? É o jeito. Fazer o quê? Vamos embutir a maionese. Oi? Vamos embutir
metia maionese. Ah, maionese, faço maionese também. Minha maionese é boa, hein, gente? Faço Os também. indianos, vocês botavam umas berinjelas. O indiano aconteceu uma história interessante. Nossos dois vizinhos do lado direito, nossos dois vizinhos do lado esquerdo eram indianos, né? Assim, os outros também, mas assim que eu tinha contato, né? Com os dois da direita e com os dois da esquerda. E aí um dia eles sabiam que a gente trabalhava com reforma, eles venderam a casa e queriam que a gente fosse lá dar uns retoques lá para estar bonitinho para as fotos, né? E aí eles tinham um cachorro, a gente tinha um cachorro, e aí a gente começou a conversar. O Luiz foi lá fazer o negócio e começamos a conversar. E aí ele perguntou, ele sabia que o nome da nossa cachorra era Farofa, e aí ele perguntou, Farofa, da onde esse nome? Tipo, por quê, né? O que é isso? Eu falei, é uma comida do meu país, né? Farofa é uma comida, Brazilian food. É uma comida. E aí ele, que tipo de comida? Daí eu comecei a pensar como é que eu ia explicar para ele o que é farofa. Daí eu perguntei se na cultura dele tinha mandioca, né? Mas mandioca, caçava, não tem uma palavra, porque ela não tem muito disso. Então já começa que não tem uma palavra muito em inglês para mandioca, né? Como é que eu explico que daí tem que assar, ralar, aquela coisa toda? E eu falei, uma comida que se come com churrasco, barbecue, né? Mas ele estava muito interessado em saber o que era a bendita da farofa. Aí eu falei breadcrumbs, que lá é tipo farinha de rosca, sabe? Tipo assim. Lembrei disso, breadcrumbs, que é farinha de rosca, vou explicar, farofa. É ali perto, é alguma coisa do tipo assim. Daí ele, tá, não sei o que. Beleza, vamos pra casa, daí o Luiz assim, tu tem certeza dessa conversa com os indianos? Eu falei, a gente se entendeu, conversei lá um tempão com eles, expliquei tudo. Ele, não, porque eu tava ouvindo lá de cima, eu acho que eles entenderam que a gente come cachorro no domingo. Eu falei, eu não sei, eu tava arrasando no meu inglês, eu espero que eles entenderam. Não tive coragem de voltar lá para descobrir se eles entenderam ou não, mas eles estavam dando risada, imagino que, se bem que na Índia eles comem cachorro, então talvez. Sei lá, acho que deu certo, não vou saber. Mas vai no churrasco, para indiano também, vai no churrasco. Queria dizer para vocês que uma das coisas bem impressionantes que nós tivemos a oportunidade de ver com eles lá, para atrair as pessoas, para fazer o churrasco. O Luiz, como tinha uma rede de relacionamento grande, o Luiz é cheio em função da distribuição de pães, então ele tinha o conhecido do frigorífico que fornecia picanha. E aí ele conseguia comprar picanha diretamente do frigorífico e servia picanha no churrasco para as pessoas. Gente, então, o que eles combinavam lá em Toronto, tem os parques com as churrasqueiras. Então, determinados parques, lindos parques, com área verde fantástica, com as churrasqueiras. E aí eles convidavam os brasileiros para um domingo no parque com o churrasco do verão, né? E aí com isso lá reunia aquele grupo de pessoas e então aí era possível desenvolver um relacionamento de amizade e ali então ministrar, né? Demonstrar o amor do Senhor e ministrar a palavra de Deus. Quando nós estivemos lá era junho, né? E participamos de reunião na casa deles, né? Era um grupo de amigos e também nos reunimos ao redor da mesa, porque primeiro foi meu aniversário, depois foi o teu aniversário e aí também foi festejado, mas também ali partilhando a palavra. Então, desta forma, dessa maneira de relacionar-se ao redor da mesa e assim demonstrar o amor do Senhor e assim ministrar a palavra de Deus, né? Eu fiquei impressionada quando nós estivemos lá fazendo turismo, a quantidade de igrejas
de templos, né? De religiosos, de todo que é religião. Então, enquanto a gente andava e fazia turismo, eu ficava observando. Então, tem a escolher de todas as fés possíveis, né? De todas as religiões, tem muita coisa. E, na verdade, nós íamos a um supermercado próximo da casa deles, a pé. A gente aproveitava para caminhar, o Walter e eu, e passávamos pela frente de uma igreja evangélica, que só tinha um culto domingo. Era católica, aquela. Só abria um lindo templo que só abria num determinado horário do domingo, só. E aquele espaço lindo, com aquele jardim lindo, tudo fechado a semana inteira. Então, é bastante difícil, né? Então, uma missão evangélica, né? O pregar o evangelho em outra cultura é um desafio muito grande, gente. Então, quando nós lemos, como eu falei para vocês, quando lemos ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos, é um desafio muito grande. Então, já que nós estamos aqui, vamos evangelizar os nossos ao nosso redor, né? E fazer com que o evangelho se espalhe aqui e interceder por esses que ouvem o chamado de Deus e que vão. Amém? Então, vamos orar por eles. Luiz, tu vens aqui, por favor. Então, gente, vamos nos levantar. Vamos orar por eles, porque, segundo o que a Sheila nos narrou, é um novo tempo na vida deles, né? Eles voltando agora para o Canadá, eles não mais vão ficar em Toronto ou nas circunvizinhanças de Toronto, vão para Vancouver, que fica a 4.000 quilômetros de distância, na costa do Pacífico, mas é para onde Deus falou com o Luiz, a primeira vez que o Luiz foi para o Canadá, por causa da pista de bicicleta. Lá Deus falou com ele e disse que lá ele queria que eles estivessem. E houve todo um tempo de preparação para isso, até que foi possível, que houve o momento deles irem, né? E agora, finalmente, eles têm a documentação, né? Agora, graças a Deus, só agora, né? Foi quanto? Agora, recente, né? Que eles têm a documentação oficial para visto de permanência, né? No Canadá. Então agora vai começar um novo ciclo e nós queremos abençoá-los para este novo tempo, que vão para esta distância de Toronto sem as filhas, porque as filhas, por enquanto, a decisão delas é ficar em Toronto e tocar a vida delas ali, mesmo que os pais vão para tão distante. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra diz que tu nos chama pelo nome, Senhor, e és tu que nos direciona. Quando abrimos esse culto, abrimos dizendo que o Senhor tem pensamentos e caminhos diferentes dos nossos. Talvez quando o Luiz e a Sheila, que se cursaram juntos um seminário teológico e ali tiveram o seu chamado para a missão, não imaginavam para onde Deus os levaria. E depois de servirem tantos anos em Curitiba, o Senhor os direcionou para ir para um outro país. E agora, Senhor, agora é o tempo de ir exatamente para a cidade onde o Senhor falou que queria que eles estivessem. Então, Pai, nós queremos abençoá-los como igreja, Senhor. Como igreja que somos aqui reunidos, nós queremos abençoá-los e enviá-los para este novo tempo. Nós sabemos, segundo a Tua palavra, Senhor, que a igreja reunida impõe as mãos, levanta as mãos e abençoa e envia para este novo tempo. E nós queremos fazer isso agora, nesse instante. Nós queremos abençoá-los
para um novo tempo em Vancouver, para que se cumpra todo o plano de Deus, tudo aquilo que um dia Deus escreveu nos seus livros a respeito deles, da vida deles, do chamado deles, do futuro deles. Nós os abençoamos com saúde, abençoamos com paz no coração, abençoamos com a alegria de servir, que é característica deles. Abençoamos, Senhor, com a palavra que Tu deste através do profeta Isaías, que Tu irias adiante, endireitando os caminhos tortuosos, destrancando os portões de ferro, as trancas de bronze, aplainando os caminhos, para que aonde eles forem, eles sintam que o Senhor é Deus com eles, e eles testemunhem de que há um só Deus, há um só Senhor, há um Deus de amor que nos chama pelo nome e que nos guia para a família dele. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pela Cristina e pela Juliana e pedimos ao Pai que Tu guardes a vida delas, onde quer que elas estejam, Senhor. Se elas forem ficar em Toronto, se elas forem acompanhar os pais, que também na vida delas se cumpra o Teu querer. Tu deste vida para elas, Senhor, fôlego de vida, deste fundamentos de vida contigo, Senhor, com Cristo, e que elas possam desenvolver este fundamento nas suas vidas, no lugar onde Tu determinares. Nós Te agradecemos por este tempo que eles puderam estar aqui no Brasil, revendo seus familiares e abraçando cada um para poder ir em paz para esse novo desafio. Que assim seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Amém, amados. Essa é uma semana para nós decisiva para a nossa nação, na verdade,
No próximo domingo nós teremos eleições presidenciais. Então, nosso futuro, né, o futuro aqui nessa terra, como cidadãos brasileiros, depende do resultado dessa eleição. Mas eu queria dizer para vocês que nós somos, como cristãos, como filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, nós somos, acima de tudo e antes de tudo, cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós somos regidos pelos princípios da palavra de Deus. Então, vamos orar agora. Eu gostaria de que os que estiverem em casal, os que estiverem em família, que se unam de mãos dadas. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas nossas mentes, para que na escolha dos nossos candidatos nós levemos em conta aqueles que também defendem princípios cristãos. Nós ansiamos por ver a nossa nação de fato honrando a Jesus Cristo como Senhor da nação. Nós queremos sim dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Senhor é Jesus Cristo. Então, que os princípios de Deus sejam o norte, o que vai nortear a nossa escolha dos nossos candidatos. Né? Nós não estamos aqui fazendo campanha política, nem declarando este ou aquele candidato, mas nós precisamos ter consciência daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos na vida. Nós acreditamos que a vida é um dom de Deus. Nós acreditamos que a família é um projeto de Deus desde a criação do mundo. Nós acreditamos que a honestidade, por amor ao próximo, deve nortear todos os nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Então vamos buscar candidatos que possam honrar junto conosco, ou que possam nos permitir honrar os princípios de Deus. Amém? Podemos ser privados da leitura bíblica, dos cultos bíblicos, dos cultos baseados na palavra, dos louvores em praça pública. Podemos ser privados disso conforme o futuro. Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós olhamos para Ele. A palavra que Deus tem trazido ao nosso coração é a batalha de Josafá, que está lá em 2 Crônicas 20. Josafá, rei de Israel, ele se viu ameaçado por 3 grandes exércitos de 3 nações diferentes que se levantaram contra ele, apesar de ele não ter feito nada para aquelas nações. E ele temeu. Ele diz na palavra que ele teve medo, mas os olhos dele foram, como rei, foram postos no Senhor. E porque ele teve olhos postos no Senhor, o Senhor mandou a sua palavra para que eles não tivessem medo e apenas tomassem posição. O que é tomar posição? É nós defendermos os princípios nos quais nós cremos. E quando eles tomaram posição, Deus fez com que aqueles exércitos se autodestruíssem, se enfrentassem uns aos outros e se destruíssem. E aí a nação, o povo de Israel ficou livre para continuar cultuando o seu Deus. Amém? É isso que desejamos, é isso que queremos, e é por isso que vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos orar com a certeza de que Tu ouves as nossas orações e que Tu nos respondes. Nós sabemos que Tu és o Deus poderoso, que Tu és o nosso El Shaddai, o Deus poderoso nas batalhas. E nessa batalha
que estamos vivenciando neste momento, onde forças contrárias à Tua palavra estão se levantando, não só na nossa nação, como em outras nações da terra. Nós queremos aqui te pedir, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, vem, Senhor, e opera o Teu querer. Livra-nos do mal, ajuda-nos a sermos propagadores da Tua palavra com liberdade, Senhor. Mesmo que venha perseguições, nós queremos poder abrir a nossa boca, poder viver os Teus princípios. Ajuda-nos, Senhor, neste momento onde, através do exercício do direito que cada cidadão tem, do dever que cada cidadão tem aqui, brasileiro tem de votar, Senhor, que nós exerçamos esse voto, Senhor, com sabedoria que vem do alto, e que, Senhor, Tu nos dês a oportunidade de viver para declarar que o Brasil é do Senhor Jesus e que a nossa nação será objeto de louvor em toda a terra e será não vista como uma nação desolada, uma nação desprotegida, mas sim como uma nação guardada pelo único que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana, e segunda-feira estaremos aqui. Amém?